Eu só me informo aí, pessoal. Célia, você já conhece os produtos NutriScience ou você está entrando nova aí? Não, conheço não. Eu escutei lá do doutor Sidney, você Aham, falando, fazendo aquela aula, e eu achei bem interessante. maravilha. Você, Cláudia? Eu estou fazendo uso deles, de alguns deles, né, e fazendo a experiência primeiro comigo, a família está tomando, e Aham, eu tomei conhecimento desses produtos através da indicação da doutora Juliana Ribeiro. maravilha. Você é profissional da saúde também, Cláudia? Sim, eu sou terapeuta integrativa e estudante de nutrição. Maravilha. E você, Célia? Iridologista com o Sidney, por último. Maravilha. Show de bola, pessoal. Uhum. Então, vamos lá. Eu sou o Anderson Heller, sou o diretor comercial do laboratório, sou sócio também do laboratório, tá? Hoje atuo como psicoterapeuta, porque trabalho muito forte com essa parte psíquica e pesquisa na área de nutrição funcional através da suplementação. Eu sou um buscador aí das terapias holísticas em geral, tá? Então, a minha visão do ser humano é um ser holístico, um ser dual. Então, eu falo que as produtos nutricionais são ferramentas, elas são ferramentas terapêuticas que vão serem usadas junto na caixa de ferramentas do profissional de saúde. Tá? Então, por mais que nós temos profissionais que usam em alguns protocolos só a linha nutricionais e tal, e com resultados, às vezes, com um produto apenas, ou com 2, 3 produtos, por causa da abrangência dos nutrientes que contém cada blend nutricional. Então, justamente, uma das pegadas do laboratório de nutricionais desde o seu início é a junção sinérgica dos ativos nutricionais, tá? Então, mas eu abordo sempre que você deve usar os suplementos nutricionais junto com as tuas técnicas de abordagens holísticas, com outros ativos, com manipulado, que você tiver de conhecimento e segurança para passar, tá? Então, a proposta da NutriScience é um laboratório de nutrição funcional que nasceu em cima do conceito do Protein Cola, tá? Então, o Protein Cola, esse amarelo aí da esquerda da tela, ele que deu início ao laboratório, nas pesquisas em cima das fibras colágenas, tá? Então, quando se fala de colágeno, né? Então, o pessoal costuma dizer, estou usando o teu colágeno lá, estou apresentando colágeno NutriScience. Nós não vendemos colágeno em si, porque colágeno em si é uma proteína bruta, tá? Então, a gente fabrica terceirizado para algumas pessoas, algumas empresas o colágeno bruto em pó, tá? Mas o conceito que nós utilizamos aqui nos nossos blends é uma outra proposta. Então, blend pro colágeno quer dizer o quê? Nós pegamos a proteína colágeno, esse grau, esse pó puro, bruto, do colágeno hidrolisado, e fizemos uma nova quebra molecular sobre ela, com fermentações seriadas, para levar ele a um lisado de colágeno, que é uma pequena porção, uma quebra molecular muito grande, onde você tem ali entre aminoácido, a peptídeo, tá? Então, praticamente o Protein Cola é uma cadeia de aminoácidos carregada com a informação genética da fibra colágena, que é a proteína de origem. Então, quando você dá o Protein Cola, por exemplo, para o teu cliente, você está dando um blend com 20 aminoácidos na estrutura dele, tá? Então, diferente do que o pessoal fala assim, porque vocês não fazem um suplemento com os 8 aminoácidos essenciais. Apenas a quantidade de aminoácidos, quando você usa aminoácidos essenciais, a quantidade bruta de cada aminoácido na estrutura é maior do que quando nós utilizamos aqui no Protein Cola, onde nós temos os 20 aminoácidos, os 21 existentes. Nessa proteína ela tem os 20 aminoácidos, só não tem o triptofano na base da proteína da fibra do colágeno, só que pela junção desses 20 aminoácidos o corpo consegue fazer facilmente o L-triptofano, tá? Que é um aminoácido da cadeia intestinal. Então, a abrangência dos blends e as respostas terapêuticas que vocês vão ver na prática clínica de vocês que é o grande diferencial. Eu falo assim, eu tive uma reunião agora às 10 da manhã com outras 2 terapeutas e o bacana é
os relatos de casos, os testemunhos que vocês recebem pela funcionalidade prática dos blends, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma rápida apresentação desses 6 produtos e depois vamos fazer um bate-papo, tirar dúvidas e até ver o que vocês têm aí de casos para a gente poder acompanhar. Então, quando vocês pensarem em Protein Cola, pensem Protein Cola e Colagem Supreme. Pensem na formação endógena das 28 fibras colágenas. Então, eu vou trazer aqui para a tela uma imagem, e essa imagem ela é muito impactante, e aqui vocês já vão ter uma outra visão do que é fibra colágeno e por que eu falo em fibra colágeno e não colágeno. Quando você ouvir falar de colágeno, lembre-se que colágeno é uma proteína bruta, é a proteína mais abundante do corpo humano, 30% das proteínas do corpo é fibras colágenas. Então, quando você fala em colágeno, é uma proteína inteira. Só que essa proteína no corpo humano, ela é quebrada em 29 tipos, hoje catalogado, 29 tipos de fibras colágenas. Aqui nessa imagem você tem 28 tipos de fibras colágenas. Então aqui você consegue ter entendimento da aplicação dessas fibras. Então observa aqui, a fibra colágena atuante na cartilagem, que hoje é vendido colágeno tipo 2 para fabricar cartilagem, para as dores e inflamações cartilaginosas. Só que a pergunta que eu faço sempre para um profissional de saúde é que, como que você vai dar só colágeno tipo 2 para formar cartilagem? Se essa cartilagem, ela tem na construção dela 8 tipos de fibras colágenas. Então você tem a fibra 2, que é a mais abundante, mas você tem na junção a 6, a 9, a 10, a 11, a 14, a 27 e a 28. Então, são 8 tipos de fibras colágenas para fabricar um tecido que é a cartilagem. Então, se não tiver a sinergia correta, você não tem essa formação. Aí vamos para a derme. A derme, você vai observar que, semelhante à cartilagem, você só vai ter a fibra 6 e a 14. Então, só na derme, na cartilagem, você já tem mais de 12, 13 tipos de fibras colágenas ligadas para a formação cartilaginosa. Só que essa cartilagem e essa derme, elas não estão soltas no corpo humano. Justamente colágeno vem de cola, quer dizer colar, integrar, unir, juntar. Então tem fibras que são de tração, fibras de elasticidade, fibras de torção. Então você tem aqui a derme, a cartilagem, mas dentro dessa cartilagem passa capilares, onde tem a fibra 15, você tem células endoteliais, você tem vasos sanguíneos, você tem os tecidos de junções, você tem os tendões, você tem a parte óssea, olha aqui, mais 5 tipos de fibras colágenas. Então, você vai observar que essas 28 fibras de colágenos, elas atuam sinergicamente de acordo com o seu tecido para formar essa estrutura. Então, na suplementação que eu vou dar, eu tenho que ter essa informação. Esse suplemento, ele tem que entrar com essa informação para poder fazer corretamente essa estrutura. Então, o meu organismo, o nosso corpo, que ele é um corpo dual, tá? Então, lembre-se que o Anderson, que vocês podem ver aqui e poderia tocar, não é realmente o Anderson. A Cláudia e a Célia não é apenas essa que eu estou vendo aqui. Se eu fosse tocar no corpo de vocês, mas não é justamente vocês. Então, lembre-se que esse tabernáculo de carne, ele é o condutor desse espírito de vida, dessa alma vivente que está dentro de vocês. Então, tudo que eu vou comer aqui uma maçã, eu estou tomando aqui um chimarrão, e todos eles têm ativos nutricionais. Então, o corpo humano pega esses ativos nutricionais e vai fabricar a energia pulsante para a necessidade imediata, vai reservar o que ele pode reservar e vai formar essa estrutura. Só que lembra-se que, através do meu espírito, da minha energia, da parte quântica, da parte biofísica, os quartos e neutrinos que estão formando
a proteína do meu corpo continuamente, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, é o que vai estar condensando aqui agora nesse corpo físico, é o que vai formar esse corpo. Então, se eu tiver nesse perispírito, nessa energia quântica que está formando, condensando a minha matéria, se eu trago sentimentos de dor, sentimentos negativos, se eu tenho pensamentos errados, pensamentos doentios continuamente, eu estou formando na minha estrutura física proteínas com degradações. Então, lembre-se que dos nutrientes do nosso corpo, a proteína ela tem que ser ingerida continuamente. Ela não tem reserva, tá? E nós não alimentamos corretamente a concentração de proteínas adequada diariamente para a formação desse corpo. Então, nós comemos muita fruta, nós comemos muito carboidrato, nós comemos farináceos, comemos leite, comemos um monte de coisa, mas a concentração de alimentos proteicos é muito baixo se você for adequar, analisar corretamente, né? Claro, você que está estudando nutrição vai observar isso na prática, tá? Então, a proteína do Protein Cola, do Collagen Supreme, do Natura Woman, do Amazon Premium, do Vitapuri, a gente tem uma quebra molecular sobre essa fibra colágena. Então, vamos pegar aqui o Protein Cola. Ele é o pioneiro da nossa linha. A proposta do Protein Cola é um blend de procolágeno com ação na formação estrutural das 29 fibras colágenas do corpo humano, onde ele vai cooperar na modulação da dor, da inflamação e na regeneração tecidual. Então, qual é a aplicação do Protein Cola na prática? Então, o Protein Cola, quando você pensar naquela imagem com as fibras colágeno no corpo humano, então você pensa na proteína do colágeno, que tem nessa quebra molecular junto no Protein Cola, a agregação de vitaminas e minerais antioxidantes. O Protein Cola é o nosso blend que você vai usar ele na porção de 15 ml diluído em 200 ml de água à noite, antes de dormir, com uma dose principal, podendo fazer uma dose auxiliar de manhã, ou até uma tripla dose, depende da necessidade, principalmente no primeiro e segundo mês, para uma ação maior na nutrição e na modulação da dor e principalmente na regeneração tecidual com cunho anti-inflamatório, tá? Então, o Protein Cola ele vai ter ação tanto na parte osteoarticular, quanto na parte de modulação da dor, na regeneração tecidual de pele, na parte de ganho de massa muscular e massa óssea, então, em osteopenia, tá? Em osteopenia, e também na estrutura de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, lembre-se do Protein Cola. Na regeneração osteoarticular, na doença reumatológica, ele é um suplemento nutricional com abordagem, na prática, o organismo consegue usar ele e ter ação anti-inflamatória regenerativa, tá? Então, ele tem ação anti-inflamatória e regenerativa a médio e longo prazo. Antes, qual é o médio e longo prazo? Eu sempre falo que você tem que lembrar do turnover do colágeno. O turnover do colágeno é 360 dias. Então, quer dizer o quê? O nosso corpo leva 360 dias para fabricar metade dessa proteína perdida ao longo de um ano. Então, quando eu uso 6 meses do Protein Cola, na prática clínica você tem uma recuperação de 80% a 90% desse turnover, que seria um ano. Então, por isso que você vai observar na prática clínica que o teu cliente com osteopenia, o teu cliente com sarcopenia, o teu cliente com doença degenerativa, muitas vezes com 2, 3 meses, ele já mostra sinais de regeneração. Tá? Então, principalmente quando você pega aquele cliente que ele tem já uma dificuldade de locomoção, uma dor osteoarticular, uma degeneração de artrite e artrose, quando você usa 2, 3 meses de Protein Cola e os primeiros 2 meses com uma dose de 30 ml ao dia, sendo 15 noturna mais 15 matutina, o corpo dele tem uma assimilação abundante e muitos mostram na prática a redução da inflamação e até regeneração dentro de 2 a 3 meses. Tá? Por isso que osteopenia, já vou, osteopenia
é o mais dificultoso, tá? Osteopenia, digo, e osteoporose. Osteopenia é o início da osteoporose, né? Então, a osteoporose, quando você tiver perda óssea, pense sempre em 360 dias mínimo, tá? Faz densidade óssea antes, faz densidade óssea depois do exame, para verificar como está a densidade. Porque o osso é o mais abundante do corpo humano, é o que dá sustentação a toda essa estrutura muscular, e ele está linkado também à parte imunológica, tá? Muito se fala do segundo cérebro, intestino, mas o osso produz muita quantidade de células imunológicas. Então, um osso frágil, imunologia baixa, tá? Pode falar, Célia. Não, é uma dúvida. Pessoas que já não têm mais cartilagem no joelho, recupera alguma coisa? Recupera sim, com certeza. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu trazer a tela aqui. Já vamos observar isso aqui, ó. Então, olha só. Ah, Anderson, não regenera. Eu tive com um médico semana retrasada e foi interessante porque um colega, tal, conhecido, mas na cabeça dele ele não consegue aceitar que um blend nutricional é passível de ajudar o corpo humano na sua regeneração, tá? Eu estive semana passada, até no meu perfil, Anderson Heller, está uma gravação de uma live, a gente meio que deixou o celular gravando lá, da palestra que eu fiz lá em Foz do Iguaçu, falando sobre os 3 centros de inteligência do corpo humano, e na sequência, e lá eu conheci uma senhorinha, que eu ajudei ela, orientei ela junto à loja de produtos naturais via WhatsApp, via mensagem, e essa mulher estava com 3 meses, o médico de Cidade de Leste tinha dado 3 meses de vida para essa mulher estava acamada, ela tinha degeneração nos 2 joelhos, estava com inflamações na parte abdominal, parte uterina, ovariana, toda a estrutura visceral, então estava com inflamação meio que generalizada, e o marido dela estava apavorado, queria fazer cirurgia, e aí uma colega dela colocou ela no carro e levou ela até Foz do Iguaçu, na loja, lá na Camomila Produtos Naturais, para ela comprar o Protein Cola, porque essa mulher já sabia do Protein Cola, tinha usado o Protein Cola antes e tal. Chegou nessa loja, contaram a história e tal, a atendente me passou a mensagem, pedindo orientação e ajuda, e aí eu orientei ela sobre o processo junto ao Protein Cola, que poderia usar junto, seria necessário já o Vitapur de imediato, e se possível até o Nutri Detox. E ela começou com o Protein Cola apenas, e em menos de um mês teve um alívio no corpo dela absurdo, e aí ela começou a botar fé plenamente no processo, e depois começou a fazer o restante do uso dos outros blends, e aí, em menos de um ano, a mulher está 100% ativa e curada. Então, eu estava observando a pele do rosto dela totalmente hidratada, nutrida. A mulher deve ter uns 60 anos ali, então, assim, viu uma diferença absurda no corpo dela, tá? E ela tinha 3 meses de vida. Então, esse testemunho também eu já joguei no meu Instagram, tá lá, copiado por NutriScience. Você vai ouvir ela falando, ela é uma paraguaia. Já ajudamos várias outras pessoas através do testemunho dela lá, ela ajuda outras pessoas, né? E quando ela não sabe, ela me pede orientação. Então, olha aqui, ó, a composição do Protein Cola. Então, é um blend de procolágeno, tem fibra pré-biótica, tem fitoesteróis, tem a parte de também 3 aminoácidos específicos, tem minerais, vitaminas ativos nele. Só que olha aqui, ó, deixa eu voltar lá dentro para a abordagem aqui, que você fez a pergunta séria. Olha essa mulher aqui, ó. Essa mulher aqui, ó, 79 anos. 79 anos. Esta mulher aqui é uma cliente de uma terapeuta lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, e ela veio para a clínica da Isabel para fazer a acupuntura para alívio da dor desse joelho esquerdo, porque ela não aguentava mais, ela não conseguia andar, estava muleta, cadeira de roda, e ela não queria fazer cirurgia pela idade dela, avançada e tal, prevenção. E aí, a Isabel
pediu para ela fazer uso no primeiro mês de 30 ml do Protein Cola. 15 noturno, mais 15 de manhã. 6 para 7 meses, a mulher já conseguia andar sem ajuda de muleta, já conseguia botar a perna no chão com satisfação, com tranquilidade, com redução quase 100% da dor, com mobilidade. E esse joelho aqui, essa foto, ó, 5/9/16 para 21/11/17, foi com 1 ano e 2 para 3 meses. Mas em 1 ano e 2, 3 meses, em 1 ano e 3 meses, vamos dizer assim, olha o ganho aqui, Célia. Ó. Esse aumento, ó, você observa que esse distanciamento do osso com osso é a formação de cartilagem. Cartilagem. Oh, maravilha, maravilha mesmo. Só que você observa visivelmente aqui, ó, mesmo que essa foto aqui já não é a foto original, você consegue observar a densidade óssea, como melhorou a qualidade visual do osso. Fora a parte do ganho na redução de sarcopenia, então ganho de massa muscular nessa senhorinha. Isso, no caso, ela usou só o Protein Cola? Aqui foi usado só o Protein Cola, praticamente. E ela usou um frequencial lá, o petrócio da Fisioquântica, mas somente o Protein Cola já teve essa regeneração aqui. Tive outros casos de osteopenia, de osteoporose. Eu falo sempre osteoporose, no mínimo 1 ano, tá? Porque o osso é o mais dificultoso, porque ele, por exemplo, é bem interessante que quando você pega a diferença do Protein Cola e Colagênio Supremo. O Protein Cola, se você dá o Protein Cola para a pele, imagine assim, uma mulher de 35 anos que já teve gestação. Quando você dá o Protein Cola para ela, e ela quer para a pele, e aí você dá o Protein Cola, e você não teve na tua anamnese, você não sabe se ela está com osteopenia ou osteoporose, quando você dá o Protein Cola para ela, o corpo dela, que está com alteração homeostásica na estrutura óssea, o corpo dela pega o Protein Cola e suga para o osso. Tá? É o órgão do corpo humano que mais suga o Protein Cola é o osso. Tá? Então, sempre observe isso, porque você dá o Protein Cola para a tua cliente, que ela quer pele, unha e cabelo, pode ser que apareça no corpo uma melhora na estrutura de pele e cabelinha dela com 3, 4 meses, ou pode aparecer no primeiro mês. Tudo depende de como está a qualidade do osso dessa pessoa. Tá? Principalmente mulher. Tá? E falo mulher pós-gestação, porque a mulher pós-gestação sempre teve uma maior descarga nutricional do osso, porque é o osso um dos grandes vitalizadores na formação estrutural do feto em si que ela gerou. Tá? Então, por isso, você deve observar muito esse detalhe. Então, aqui, ó, uma mulher de 79 anos. Então, gente, não tenham medo de utilizar o Protein Cola com pessoas de idade, porque pessoas de idade, o Protein Cola ele vai formar a parte óssea, ele vai formar a parte de cartilagem, vai formar a estrutura óssea articular, vai formar a parte dérmica, vai formar massa muscular. A arcária dentária, em pessoas com afrouxamento da arcária dentária, melhora com o uso do Protein Cola. Acima de 7, 8 meses, melhora da acuidade visual. Tá? Na parte de mucosa intestinal, você melhora a formação da mucosa intestinal com o uso do Protein Cola. Na formação de estruturas viscerais, formação de órgãos internos, você melhora com o uso do Protein Cola. Tá? Então, o Protein Cola, você vai ver aqui, ó, caso de osteopenia e tal, você vê que tem um caso aqui que é de gonartrose, e tem um caso aqui é um produto para se usar preventivamente sempre, né? Então, o Protein Cola, olha aqui, ó, abordagem de criança com retardo de crescimento estrutural. Então, isso aqui, ó, ganhou de formação estrutural em criança com déficit de crescimento, você pode usar o Protein Cola na base nutricional. Eu tive um caso de uma nutricionista, até ela me mandou mensagem agora, ela quer fazer uma reunião comigo, é uma pesquisadora de uma faculdade do interior de São Paulo,
a nutricionista doutora Taciana Panúncio. Ano passado eu fiz uma palestra em São Bernardo do Campo, no Meet de Nutrição, e aí quando eu estava falando do Protein-Cola e do Colagênio Supreme, ela se levantou e pediu para fazer o testemunho dela. Ela trabalha com biorressonância, faz BIDORT, biorressonância, então ela testou entre o Protein-Cola e o Colagênio Supreme, com essa criança com déficit de crescimento. E a criança ressoou com o Colagênio Supreme. Ela já tinha visto o vídeo meu explicando sobre a abordagem com o Protein-Cola para criança, mas ela fez a biorressonância e ressoou com o Colagênio Supreme. Então, ela entrou com o Colagênio Supreme. Em 10 para 11 meses, a criança cresceu ali quase 9 centímetros. Tá? Então, uso do Procolágeno para parte de criança com estrutura, com déficit de crescimento, lembre do Protein-Cola e lembre do Colagênio Supreme. Teste na biorressonância se você saber fazer esse teste, mas se não souber, use o Protein-Cola que não terá erro. Esse aqui, ó, O Supreme não é mais para pele, unhas, cabelo? Ele é mais para a pele, mas ele também tem uma ação muito forte na estrutura. É que assim, a diferença do Colagênio Supremo é que ele tem um direcionamento no aminograma dele para a parte estrutural tegumentar. Então, se você, por exemplo, quando você dá para o teu cliente o Protein-Cola e o Colagênio Supremo, o Colagênio Supremo, o teu corpo suga ele para a parte tegumentar, como o Protein-Cola é sugado para a parte óssea. Esse é o diferencial. Tá? Então, Colagênio Supremo, doenças ligadas à estrutura de pele. Lembre de Colagênio Supremo. Nutricosmético, a parte de pele. Hidratação, parte de redução de rugas, redução de celulite, redução de melhora da hidratação da pele como um todo, queloides de pele, doenças de pele, vitiligo, psoríase, dermatites, as dermatoses, liga a parte nutridetox, parte gastrointestinal, e pele foca no Colagênio Supremo. Então, mas pele... como é que o Supremo ele atua no vitiligo, numa psoríase? Porque essas doenças são desequilíbrio na estrutura de tegumento, na estrutura de pele. E elas estão ligadas em algum foco de algum conflito emocional, algum trauma emocional. E a pele, lembre-se que a pele é o nosso maior órgão e ela é o órgão de proteção do nosso corpo, desse nosso espírito de vida. Então, todos os conflitos ligados à proteção do meu eu dispara na pele. Então, psoríase, vitiligo. Observa o vitiligo em mulheres que foram abusadas sexualmente. Ocorre sempre muito forte o vitiligo na boca e nas mãos. Por quê? Mãos, ó, é minha proteção, eu me afasto. E boca, se eu tenho vitiligo na boca, o ato sexual, ele não começa pela boca? O primeiro, o casal, ele toca, pega nas mãos, e depois vai para onde? Toque, lábios. E a criança, olha, observa, e a criança, a primeira fase da criança é a fase oral. Ela põe na boca, tá? Nossa, tá por aqui. Ela põe na boca para conhecer o mundo, para conhecer o universo. Perfeito. Então, uma das principais fases traumáticas da criança é a fase oral para a fase anal. Justamente pelo desconforto do papai e da mamãe em saber lidar com essa passagem de fase da criança. E ali acaba gerando alguns traves, alguns conflitos emocionais subconscientes dessa criança, que ela pode levar lá para a vida eterna, principalmente na mulher que hoje não consegue fazer a evacuação corretamente. Ok, obrigada. Pode falar, Cláudia. Você tem algum caso na utilização do Protein-Cola assim, para casos de hérnia de disco? Sim, tem. Desgaste mesmo, assim, fase bem sim. extrema do desgaste mesmo da vértebra. Meu marido operou ano passado. E segundo o médico, né,
Falou que ele já estava no grau de calcificação, que a solução dele era cirurgia. Aí ele fez a primeira cirurgia o ano passado para fazer uma limpeza da hérnia que extravasou. Porém, 6 meses depois, as crises voltaram de dor de novo. Isso. Aí agora ele passou por uma junta médica e falaram, olha, o seu caso é cirurgia para colocar o disco. E aí fizeram um bloqueio do nervo para ele conseguir, né, ir levando até a cirurgia, mas ele sente dor, ele sente desconforto, ele anda meio torto. E aí, para os médicos, né, que nós sabemos qual é a visão deles, assim, a única solução para ele é a cirurgia. E eu acredito muito, porque a doutora Juliana passou para mim alguns relatos em relação ao uso do Protein. Eu tenho falado muito para ele, você precisa tomar esse Protein, você precisa fazer essa experiência. Eu tenho certeza que vai melhorar muito. E ele é meio assim cético, sabe? Ele não acredita que tem solução. O teu marido, ele está aí junto contigo, não? Tá. É bom você falar que ele vai ouvir. Chama ele aí, por favor, deixa eu ver o homem. Olha o tamanho do homem aqui, teimoso. É o homem, principal, o homem, ele é testosterona, né? Então o homem é bruto, ele tem que ser bruto, na verdade, né? Justamente para ser o protetor, né? Do lar, protetor da família. Então, assim, ó, desculpa, qual é o teu nome? Ubiratã. Ubiratã, sou o Anderson, prazer te conhecer. Prazer. Vou apresentar aqui, ó, vocês estão vendo a tela aqui, né? Sim. Esse caso aqui, vou te mostrar aqui, ele foi da minha esposa. A minha esposa, ela entrou em quadra de vôlei para jogar vôlei, ela ficou 3 minutos na quadra, não tocou na bola, torceu o tornozelo, rompeu 4 ligamentos do joelho, e nessa estirada que deu, né, da queda, estirada que deu o fêmur e a tíbia, bateu o osso com o osso na volta e fraturou a cabeça da tíbia. Nesse processo, eu uso muito osteopata. Então, eu indico você fazer primeiramente uma sessão de osteopatia, porque o osteopata é o cara que faz o alinhamento da estrutura osteoarticular, visceral e a parte do sistema nervoso do corpo. Então, alinha esse esqueleto ósseo. Tá? Só que aí na parte osteopatia, ela não estava tendo o resultado 100% que tinha. Então, eu observei, teve uma lesão mais profunda aqui. E nem tinha me dado conta que podia ter rompido os ligamentos no nível forte. Aí fiz uma biorressonância. Quando veio a biorressonância, a ressonância magnética, lesão nos 4 ligamentos e a fratura na cabeça da tíbia. Aí procurei um médico com uma visão regenerativa, achamos aqui o Dr. Marcelo Cotia. O Dr. Marcelo Cotia é um médico ortopedista aqui de Joinville, Santa Catarina e Balneário Camboriú. Ele trabalha com regeneração. Então, eu fiz uma consulta com ele lá. E aí, eu falei para ele, doutor, eu preciso que você entre com o que você tiver da parte regenerativa, e eu vou entrar com o Protein Cola para dar a nutrição e a modulação da regeneração em si. Aí eles, que legal, tu é o dono da NutriScience lá? Eu sou o dono da NutriScience, já tenho a empresa há anos, o Protein Cola e tal. Eu tenho o Protein Cola aqui, bastante clientes nossos, e junto com o que eu trabalho aqui, as chances de regeneração é grande. Mas observa, o teu caso da tua esposa é caso para cirurgia. E aí o Biratão que ele falou, assim, Ana, se eu acertar a cirurgia plenamente, se o corpo da tua esposa responder plenamente, ela vai ter 2 anos apenas de qualidade 100%. Depois começa o afrouxamento. Por quê? Rompeu o ligamento, vai ter que tirar o quê? Um ligamento lá da estrutura da perna, fazer o entrelaçamento dentro da estrutura do joelho ali. Então ele vai afrouxar porque não é o nervo daquele local ali. Exato. E aí eu disse, então, vamos investir aí. E, cara, não quero fazer cirurgia. Ela tem 42 anos, vai me incomodar. Essa mulher tem a família dela, ela vai chegar aos 90 de boa, cara. Então, mais 50 anos com essa mulher incomodando de joelho, ela já me incomoda pra caramba assim, com dor e se tiver com essa lesão, eu tô ferrado, né, cara? E aí, ele fez o quê? É uma aplicação de uma injeção que é onde a gente retira a célula-tronco da coluna, aplica-se com um medicamento regenerativo, com um traumel, com anti-inflamatório homeopático,
com ozônio e tal, e aplica dentro da articulação para estimular o processo regenerativo, e aí nós entramos com 30 ml do Protein Cola. Cara, aqui, isso aqui é fotos do histórico do doutor, tá? Ele colocando aqui, olha que bacana, paciente com lesão parcial de alto grau, LCA que não queria operar. Aí aqui, ressonância de Maio e tal, tá aqui, a ressonância magnética, eu passo aqui para vocês, você vai analisar depois isso aqui. Ressonância magnética, 27/10, tá? Mostrando todo o processo de derrame articular, importante fratura, impacta na fasciculada externa, tal. E aí depois, 18/5. Então, olha o antes, 27/10, outubro, para 7 maio. meses. 7 meses. 7 meses, tá? Depois tu passa aqui a análise, o antes e depois. Toda a articulação preservada novamente dentro dos limites de normalidade. O que eu investi aqui? 3 injeções, uma por mês. Isso foi outubro, novembro e no começo de janeiro de 2022. Pois eu posso filmar a Jordana aqui ao vivo contigo. Cara, tá andando, sem problema algum. Tá? Não teve problema nenhum. Tá lesado, tá refeito 100% a estrutura. Não tem um dia que eu não durma e não acorde pensando nisso, cara. De verdade. Então, o Biratão, o que eu vou te falar? Coluna, cara. Coluna. Você tem um conflito emocional muito forte que você tem que resolver. E aí você tem que ter um psicoterapeuta para atuar junto com você para chegar ao evento ou ao conflito específico e ressignificar esse processo. Porque a nossa coluna, toda dor, degeneração de coluna, ela está ligada à estrutura de personalidade e conflitos emocionais e até mesmo crenças que nós levamos dentro e muitas vezes fazem o processo degenerativo. E observa aí, ó, o Biratã usa óculos. Pessoas que usam óculos têm o quê? Medo oculto do amanhã. Aí se eu for analisar, você se preocupa demais com amanhã. o que é a pré-ocupação? Pré-ocupação. Você não se ocupa com o necessário, você se pré-ocupa. Então, em vez de nós deixarmos para se ocupar no momento, nós se preocupamos antes do momento que não vai fazer diferença nenhuma. É só pensamentos e acabamos adoecendo, né? Cansados, ficamos cansados com o processo. Então, olha só uma experiência que eu tive com a minha filha semana passada. Eu estava em Foz do Iguaçu, a gente ficou no hotel lá e eu trabalhei na região, viajando lá, e a Jordana, minha esposa e minha filha, foi só uma das minhas filhas, ficou comigo lá. E a menina tem 16 anos. E aí, nós estávamos, eu e ela, na piscina lá, no ofurôzinho, e aí me deu na cabeça assim, eu olhei para ela e disse, filha, o que é tens alguma ansiedade na tua vida que te preocupa, que te gera estresse e tal? Cara, ela ficou me olhando assim, e dela, ô pai, se nós 3 morrêssemos nessa viagem, como é que ia ficar a Mana? A Mana tem 17 anos, a Jordânia, que é a mais velha, ficou. Ela estuda, né? Só que ela trabalha, então ela não podia perder uma semana de trabalho. 16 anos. Olha a preocupação da menina. Eu falei para ela, filha, se nós 3 morrêssemos nessa viagem, a Mana estava ferrada, cara. Ela estava ferrada. Por quê? Por mais que tenha avó, tios e tias, ela ia perder a estrutura dela, que são nós 3, pô. Tu entende? Mas daí eu falei assim, filha, você está com uma preocupação. Então, assim, eu te pergunto, por que você não colocou nas mãos do Senhor essa ocupação? Por quê? Quando o papai sai de viagem e vocês ficam com a mamãe, o que eu posso fazer é apenas orar e colocar nas mãos do Senhor.
Por quê? Todos nós vamos morrer de uma hora ou de outra, de alguma forma. Sim. Então, se eu ficar me preocupando com isso, eu esqueço de viver e esqueço de vocês aqui. Então, o papai e a mamãe não estão confortáveis de ter deixado a Amanda lá. Só que também é um processo de crescimento para a Amanda, porque ela tem 17 anos e você já vai para 17 também. A Amanda já está trabalhando. E daqui a pouco você vai trabalhar. Você já trabalha conosco, só que você trabalha conosco nas empresas nossas ali junto. Então, por isso que eu falo para você, aprenda a trabalhar no online. Por quê? Nós estamos aqui trabalhando, o papai está viajando, a mãe está aqui, só que nós estamos trabalhando online. Então, por que você não pega essa tua preocupação e transforma ela numa ocupação? Você é extremamente prestativa, você faz tudo organizado, você trabalha com isso. Então, aí ela assim, pois é, pai, e se vocês morrerem, nós estamos ferrados, né, pai? Porque então os negócios, eles vai tocar as coisas e tal, e como é que vai as finanças e tal. Isso, você já trabalha na empresa, 2 empresas com o papai e com a mamãe, você já sabe. Então, quando eu digo para você aprender os detalhes ali, é justamente para você saber controlar e tocar o negócio. Então, transforma a tua preocupação numa ocupação. Porque aí você pode fazer o quê? Trabalho de consultoria nesse processo para pessoas que não sabem. Então, você vai orientar, que nem agora, vamos fazer, mas teria que fazer o quê? Lá, pegar um advogado, fazer um testamento para deixar tudo alinhado. Se o papai e a mãe morrer em viagem, vocês tocar os negócios certinho. Então, faça essa tua preocupação numa ocupação e você vai gerar consultoria para as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Então, mas me chamou a atenção, por quê? Eu não tinha me tocado nisso. Então, essas preocupações geram o quê? Conflitos. Conflitos se manifestam na forma física, se manifestam no corpo humano. Então, observa, Biratã, o que você está trazendo de base da sua vida que possa ser lá da tua criança ferida, que você hoje, por ser o macho, por ser o viril, por ser o homem, ser testosterona, não pode falar, não pode sentir, não pode expressar, mas está manifestando na tua coluna. Você não pode se curvar, porque a coluna é curvatura. Se eu sou extremamente inflexível, eu endureço, enrijeço, e aí, em vez de eu flexionar, eu acabo quebrando. Tá? Então, observa isso. Eu tenho um colega meu, um alemãozão, teu estilo assim, grandão, pensa um alemãozão bruto, cara. Aí o maluco vai jogar futebol, cara, olha só que eu falo assim, cara, tu é um retardado, cara. Ele vai jogar futebol, o joelho saía fora do lugar, o cara batia, botava o joelho no lugar e o pau pegava, cara. Sério? Aí eu dizia, ele falava para mim, cara, seu alemão, tu é burro, né, cara? Assim, isso tu faz com uma peça de carro, que ele é chapeador e tal, tu faz com uma peça de carro, cara. Mas o teu corpo não é uma peça de carro, é carne e osso. Se estragar esse trem para regenerar isso, não, cara, é tenebroso, não regenera mais. Então você está lesando cada vez mais o teu joelho, cara. Então, por mais que você está tomando Protein-Cola e tal, mais isso não se faz, cara. Quando tem uma lesão. Então, assim, você está levando o teu corpo num nível absurdo. E aí o cara pega peso violento, bota nas costas e tá. Pô, aquele cara, assim, tu é o estilo alemão, bruto, machão pra caralho, e tu vai pagar um preço na Everest? Não tem como, cara. Entende? Então, coluna sempre tem ligação psique-emocional muito forte. Então, essa hidratação, esse disco, que ele começa, às vezes, por uma parte mecânica, tá? Ele começa por uma parte, às vezes pode ser o quê? Um movimento errado, ou uma informação de um conflito que está ligado àquela vértebra, que se tu pega ali a imagem das vértebras da coluna, cada vértebra, ela linka com um órgão visceral. Então, de acordo com cada vértebra, a Célia é iridologista. Lá na iridologia, Célia, tu vai fazer o método RAID, do cronorístico, que eu te recomendo fazer o cronorístico, que é um especialista italiano. Tem a parte de cima da vértebra, a parte do meio e a parte de baixo da vértebra. Cada
parte da vértebra responde, e de acordo lá com a cervical, lombar, dorsal e a sacral, ela corresponde a um ano, a uma idade da pessoa e um conflito específico que pode se manifestar naquela estrutura ali. Então, essa cartilagem, ela, pelo processo emocional, ela gera, às vezes, essa alteração na estrutura da vértebra, a vértebra se afrouxa, ou ela vem para dentro, ela vai para fora, e aí começa a manifestar imediatamente uma sobrepressão nessa cartilagem, e depois a cartilagem começa a ressecar. Isso. Então, gera dor. Só que você pode pegar também pessoas com bico de papagaio, com lesões da cervical e o caramba, e não manifestar dor. Exatamente. Só que tem pessoas que às vezes não têm lesão e tem dor na coluna violenta. Porque a dor, ela está ligada a conflito emocional, ela está ligada à parte do emocional. Então, toda degeneração osteoarticular, ela tem um fundo psicoemocional. E se você não é da área da saúde, Biratã, se torna mais difícil você entender isso. E aí você ouve a mulher, e santo de casa não faz milagre, e aí é um problema. Só que, cara, eu te afirmo, irmão, se você fizer cirurgia, tu tá ferrado, cara. Por quê? Os caras vão injetar um disco à base de magnético ali, de ferro, aço. Cara, aquilo tu vai sentir o resto da vida, ele não vai dar a mobilidade necessária e é um incômodo o resto da vida, cara. Tá? Se você fizer somente um investimento em sessão de osteopatia, com um bom osteopata aí da cidade de vocês, da região de vocês, para fazer o alinhamento da coluna, retirar emoções retidas ali, você injetar 30 ml do Protein Cola diariamente, em menos de 2 meses, você já tem a melhora significativa. Isso eu te garanto, tá? Se você utilizar injeção de Traumel, Cláudia, é um anti-inflamatório homeopático. Conheço. Conhece? Mas aí tem que ser injetável, no caso que você está dizendo, né? Você faz injetável, você começa com uma injeção diária, 10 injeções, uma injeção diária, e aí depois, e Protein Cola 30 ml, 15 no caso, noite, 15 essa injeção, quem poderia aplicar? Porque eu não trabalho com injetável, né? O próprio médico, algum... Cara, não, qualquer enfermeiro ou farmacêutico pode fazer isso para ti. Qualquer pessoa que trabalha, que faz aplicação de injeção. Ela é uma injeção intramuscular, até se o Biratã aprender a fazer, é simples, pode aplicar na própria coxa. O Traumel e o que mais? Só? E o Protein Cola. Junto? 30 ml do Protein Cola. 30, tipo, o Protein Cola vai tomar de noite, isso, de manhã. De noite, de manhã, e uma injeção ao dia do Traumel. Tá? E nós conhecemos aqui, inclusive minha irmã está com problema de coluna faz uma semana. Hoje ela foi parar na farmácia pedindo uma injeção porque ela não estava conseguindo andar. Aí deram Voltaren, B12 e algum outro que ela não soube dizer para mim. Aí agora eu lembrei, né? Falei, de repente, essa enfermeira, eu vou lá e falar, dá injeção de Traumel nele aqui. Isso, porque assim, ó, o Voltaren é o diclofenaco sódico, com vitamina B12. Aí você tem também o dexacitanina em 5.000, que é muito utilizado e tal. Então, assim, ó, o que ela precisava? Mas é medicamento, né? Então, assim, ela teve um conflito emocional violento que se manifestou na coluna. Então, aí gera a manifestação da dor. Tá? Gente, coluna, vocês podem botar na cabeça de vocês. Cara, coluna... Faz todo sentido, Anderson. Ela teve uma semana tão pesada de tanta preocupação, foi batata. Então, a coluna, ela recebe... A coluna é o órgão, é a base de sustentação do corpo humano. Tá? É o que sustenta a parte visceral, a caixa torácica, todo esse processo. Então, esse conflito emocional, que é o quê? Do Protein Cola. É o momento de... É algum entrave na vida, ou é alguma perda. Cara, é alguma coisa que para você foi um sofrimento absurdo. E aí o descarrego dessa emoção é no órgão. Tá? Só voltando, a sua sugestão, por uns 2 meses, o Protein Cola, 30 ml dia,
E o Traumel, a injeção, 10 injeções diárias, uma por dia? Isso, uma por dia. Direto no músculo. Direto no músculo para dar start. Se você faz, por exemplo, com um médico especialista, ele vai aplicar o Traumel, tipo, nesse caso a Jordana aqui, o médico usou o Traumel, com mais outros medicamentos, com mais célula-troncos retirada da coluna, e aplicou intraarticular. Então, se você vai num médico desse estilo aqui, que trabalha com medicina regenerativa, ele vai aplicar direto lá dentro da tua coluna, nessa cartilagem, esse Traumel com medicamento específico para a parte regenerativa e até com o Traumel é um anti-inflamatório natural, homeopático. Né? Não é natural, ele é um homeopático. E aí, tá? Protein, depois ele vai tomando até sentir uma melhora e repetir. Protein cola 30 ml nos primeiros 2 meses e a partir do terceiro mês, 15 ml noturno. O protein cola, gente, ele é um alimento, tá? Ele entra como alimento. Só que o corpo consegue pegar ele e consegue modular o processo de dor e inflamação que é natural. Porque o start da dor... tem que ser, ele está perguntando se é um médico ortopedista especialista em regeneração, né? Tem que ser um cara... Conhece algum em São Paulo, Anderson? Você que trabalha tanto assim... Então, eu posso ver, mas eu conheço um neurocirurgião. Eu mandei um cara esses dias, um cliente entrou em contato conosco tal, e eu passei para ele. Esse neurocirurgião, ele usou esse dia nós fizemos uso do colagênio supremo num cara que se queimou, o cara botou fogo, um cara de rua, ele trabalha no hospital lá de Queimados, o cara botou fogo nele mesmo. E aí ele usou o colagênio supremo, 30 ml ao dia, eu recomendei para ele, com esses medicamentos regenerativos e célula-tronco, e aí plasma rico em plaquetas, na aplicação do crânio para regeneração tecidual. Pô, o resultado foi absurdo. E aí eu indiquei para o cara, para ele fazer também isso na aplicação num joelho. E aqui de São Paulo? É de São Paulo. Já te passo o contato dele. A primeira cirurgia que ele fez foi na Unicamp. E lá a equipe de neurologia, né, amor? Foi neurologistas que fizeram, e eles acreditam nessa recuperação regenerativa. E o ortopedista é o confronto. O ortopedista fala que não, que tem que ser a colocação do disco. Aí fica aquele confronto. Um defende uma coisa, o outro defende a outra. Não, isso não vai resolver. Seu problema é só cirurgia colocando o disco. Sim, é porque assim, o cara que fala isso, ele fez o quê? Ele estudou. Exato. A cirurgia. Então, ele ganha dinheiro através da cirurgia, certo? E ele só estuda isso, pô. Então, ele não sabe. Que nem eu estava com um colega meu que é um médico de pronto-socorro. Cara, o cara só entende de anti-inflamatório, analgésico e antibiótico. Eu falei para ele, ele soube que eu sou dono do laboratório, que eu trabalho com isso, eu falei para ele, mostrei o caso, e o cara não quer aceitar. Mas o meu irmão também é ortopedista, tá? Ele disse, não tem isso, não dá resultado. Ele não dá porque ele não conhece, ele só trabalha o quê? O que o ortopedista ganha dinheiro? O ortopedista é conhecido como gafanhoto, pô. Por quê? Porque caiu na sala dele, é cirurgia e acabou-se. Então, você pega hoje, aqui o doutor Marcelo Cotia, ele fala para mim, hoje hoje eu faço mais medicina regenerativa do que cirurgia. Eu só levo o cara para cirurgia que o cara queira ou que realmente tem necessidade necessária. Entendeu? Porque num nervo articular desse, cara, você botou uma prótesezinha ali no lugar de uma cartilagem que é molinha, que é maleável, cara, acabou, cara, pro resto da tua vida. Tá com quantos anos o Guilherme? 47. Cara, tu imagina tu ficar com mais 40 anos com um troço incomodando na coluna, porque ele não vai parar. Cara, tu pode conversar com qualquer pessoa que fez cirurgia de coluna. O cara tem sempre uma incomodação. Tem muita gente que fala, eu fiz, resolveu meu problema. Colegas que fizeram, falaram, tô ótimo, tô bem. Agora, mas você vai ver daqui 10 anos, 20 anos. Não, da vez é que nem a cirurgia, do estômago do pessoal com emagrecimento. Hoje, a maior parte, os caras estão fazendo recirurgia
porque volta todo o problema, cara. Enquanto você não vai na base do conflito, tá? Enquanto você não vai na base do conflito e altera esse conflito, altera o significado desse conflito na tua vida, não adianta, cara. Não adianta. Por isso que eu falo, a psicoterapia, tá? Ela é necessária. Tipo, semana passada eu comecei o tratamento com um rapaz, problemas da vida amorosa do cara, com 33 anos. Na primeira sessão, eu levei o cara para o conflito. Aos 12 anos, foi o start da brincadeira. E o cara ficou impressionado. Disse, porra, nunca vi isso, uma sessão de terapia, nunca aconteceu isso, eu nem tinha ideia disso. Disse, pois é. Uma situação dele, menino, tá? 12 aninhos, com os piá de escola, com a menininha que era o amor da vida dele, um processo que foi gerado e gerou constrangimento absurdo, gerou o sentimento de rejeição absurdo que teve, e aí linka com rejeição que ele tinha na cabeça dele em relação ao pai dele, e transformou a vida do cara. O cara não consegue ter um relacionamento sadio com mulher nenhuma. Em uma sessão, eu mostrei para o cara, ele conseguiu levar o cara nesse nível de ele ver esse processo. Aí ele foi aos 12 anos, viu, sentiu, e ali eu fiz ele conversar com esse menino de 12 anos e entender que ele era um menino, porra. Não é um homem de 33 anos. Não. Tá? Só que esses conflitos todos nós muitas vezes carregamos, e queira ou não queira, se você não tratar, ele vai se manifestar. Ou ele se manifesta em alguma doença no corpo físico, tá? Ou altera na parte de comportamento, relacionamento. É impressionante. Então a gente vê muito no relacionamento de casal, o problema que tem essas bases, como formas com esse rapaz. Ela estava recém-separado 4 meses. Então, assim, totalmente alterado por causa da não aceitação, e que uma mulher que esteja ao seu lado possa amar ele profundamente e aceitar como ele é. Então, com a esposa, ele não conseguia ter tesão sexual, mas com a amante ele conseguia. Olha que loucura. Em uma sessão, eu levei o cara para ver o fundamento. Então, é muito absurdo. Então, assim, o Protein-Cola, eu falo aí, o Biratã, cara, se tu tiver 6 meses para não fazer a cirurgia, tu vai investir aqui 2 Protein-Colas e um Traumel, tá? Para você começar a brincadeira, eu posso estar junto com vocês aqui, você dá a diferença que vai dar. E se você fizer uma terapia nesse processo, tá? O que é a terapia? O terapeuta é o cara que vai te ouvir o que você tem para falar, que você não vai falar com a esposa, não vai falar com o marido, não vai falar com um amigo, que é teu algo pessoal que te gera conflitos internos, às vezes vergonhas e ansiedades extremas e destruição da sua própria autoimagem, sua autoestima. E esse terapeuta ele vai te conduzir no processo sem julgamento, para que você consiga ressignificar e ver de uma nova forma e melhorar o processo cognitivo. Que é o que Cláudia vai fazer como nutricionista, como terapeuta, a Célia vai fazer como terapeuta iridologista, porque, Célia, tu vai lá tirar foto da íris. Cara, você pode ser uma perita em tirar foto da íris, melhor qualidade, fazer o diagnóstico, analisar a íris do cara, tal. Mas se você não tiver essa abordagem terapêutica de saber olhar o ser humano, que ele é apenas um ser humano, com suas dores e conflitos e toda a sua história, não adianta nada você ser uma perita na íris. Você pode estragar, você pode destruir a vida do cara. Eu falo como assim, quando eu fiz a iridologia, quando eu comecei dentro do consultório, então eu me especializei em ver a foto, ver o conflito. E uma vez eu atendi, me recordo até hoje, olha o poder da iridologia, sério. Eu tirei a foto da íris do cara e tal, comecei a fazer a análise.
E quando eu vi um perfil específico lá na área 57... Anderson, ele está pedindo licença, que ele vai terminar de almoçar, que ele vai sair. Beleza, Alberto, abraço. Muito obrigado. Bom, fica à disposição, qualquer dúvida, dá um toque aí, tá? Falando, eu vou te pedir no réu. Mas foi bom te ouvir. Valeu. Obrigada. Aí, olha só, Célia. Eu tirei a foto, aí os caras comecei a fazer a anamnese ali na frente do cara, e aí eu perguntei pro cara, colega, você está se masturbando além do necessário, né? Área 57, extremamente excitada, esbranquiçada ao nível. E eu estava certo na amnésia, mas errado na forma, na condução do momento. Primeira sessão, não tinha intimidade com a pessoa, e eu abordei um trauma dele no momento inicial, cara. O cara ficou espantado, disse, como é que tu sabe disso, cara? Isso é o que eu estou vendo na tua íris aqui, estação na área 57, tal. Pode ser parte hormonal, mas pela minha experiência aqui, você está se masturbando demais, ou vendo vídeos demais, tal. Então está extremamente excitado o processo, e isso vai gerar traumas assim. Pô, perdi o cliente. Eu fiz certo, mas fiz errado, né? Eu fiz certo porque analisei, estava correto, beleza, show de bola. Eu acertei, estava certo, show de bola, beleza, parabéns. Mas perdi o cliente. Então, tudo que eu fiz de bonitinho ali não valeu nada porque eu não consegui conduzir a pessoa ao processo de cura dela. Então, saber muito é bacana, mas se ao colocar na frente de outro ser humano, eu não me colocar apenas como um ser humano conduzindo para uma melhora cognitiva um outro ser humano, de nada adianta, cara. Né? Então são essas abordagens aí. Então acabamos falando de um monte de entre outras coisas aqui, já passou a horário, estamos já 16 horas. A gente fala um pouco, né, Anderson? Você não gosta de falar, né? Meu Deus, cara. Quando começa a vir, me vem os testemunhos, né? E as coisas e tal. Estudos de caso vai trazendo, vai devagando. Meu Deus. Fala sério. Pronto. Cortou o teu áudio, Célia. Abre o teu áudio. O Protein Cola também pode ser usado para animais? Pode. Eu fiz o teste, não consegui concluir, tá? Não consegui concluir, porque o local lá eles não teve uma condição correta, mas num hospital veterinário, no lado aqui de Curitiba, eu consegui, a veterinária, ela, com 2 cavalos de alta performance de corrida, aquelas corridas de tambores e tal, né? Então, 2 cavalos atletas. Um cavalo estava com degeneração nas patas dianteiras. Nós usamos o Protein Cola e o Vitapure. Em 30 dias mostramos significativa redução dolorosa. Tá? E no outro cavalo ele tinha perdido a estrutura da base da pele dele, onde é que colocava a cela, com o Collagen Supreme. Cara, 30 dias recuperou 100% a estrutura da pele desse cavalo. Mas a quantidade que se usa, no caso, seria as 15 também? 15 ml? Não. Aí, por exemplo, cavalo, 500 quilos. E para cachorro? Cavalo, a média de um cavalo, 500 quilos, né? Então, ali eu descobri que um cavalo, na média de 500 quilos, é de 75 a 85 ml ao dia. E o cachorro... O cachorro, eu aprendi na prática, é aquela da gonartrose, aquele joelho ali que a Isabel tratou. Essa Isabel, ela começou ela faz acupuntura em cachorros, ela trabalha para uma clínica veterinária. Então, sabe o cachorro, ele tem aquela degeneração de quadril, né? Principalmente a linha pastor alemão, que é uma linha molusca, que são os grandões. Só que hoje, pela ração, está tendo muitos cachorrinhos pequenos também com degeneração osso-articular, tá? E aí ela me ensinou
que ela começava a usar, ela usou a acupuntura, ela dava cachorro pequenininho, 10 ml, cachorro, o pastor alemão maior, 15 a 20 ml do proteína. Cara, 2 meses ela levantava. Na água, direto na ração? Como que Na a gente água. Você tem que ou botar, ou diluir naquela seringona grande e meter na garganta dele, que é a melhor forma, tá? Que aí você sabe que ele vai tomar 100%. Ou você misturar na água dele e deixar ele tomar na água. Só que na água ele vai... Só que assim, por exemplo, ele pode afundar e não ficar... Ele tá mexendo. Então a melhor forma é você diluir e meter na garganta. Seringa. Beleza. É aquela seringona de 20 ml lá, grandona, né? E vai fazendo 5 ml e manter na garganta dele. Eu tive alguns, ao Vitapuri, por exemplo, eu tive alguns resultados Vitapuri com animaizinhos assim, quase morrendo, cara. Parte gastrointestinal, mete o Vitapuri na garganta do bicho lá, que parte digestiva dele melhora rapidamente. Ah, maravilha. vamos saber? Tá? Beleza. Então, assim, ó, então vamos lá. Protein cola geral, colagênio supremo, pele, tegumento. Oriento sempre vocês começarem com observarem sempre, ó. NutriDetox, Vitapuri e Naturifiber. Leia um e-book desses dois produtos. O e-book do Vitapuri, o e-book do Naturifiber, vocês vão ver a abrangência terapêutica desses dois produtos. O Naturifiber, ele é para modulação dos distúrbios gastrointestinais funcionais, tá? Redução dos processos inflamatórios da microbiota intestinal como um todo, reduzindo permeabilidade e melhorando a estrutura desse microbioma. E somente o Naturifiber, observe lá os componentes do Naturifiber. Ele é um dos produtos, eu falo assim, ele é muito abrangente porque ele tem liofilizado de 3 frutas. Então imagine, são 3 frutas, maçã, mamão e ameixa, pega a fruta, liofiliza ela frio, congela ela e quebra. Você tem a fruta inteira liofilizada. Então tem mamão, maçã e ameixa liofilizada. Aí você tem mais 4 fibras pré-bióticas de excelência. Aí você tem extratos de gengibre, óleo de coco, mais vitaminas e minerais, bisglicinato. Você tem 250 miligramas de... Valeu, Biratã, abraço. Você tem 250 miligramas de magnésio entre bisglicinato e dimalato por dose, de 10 gramas, e você tem mais L-glutamina, mais os aminoácidos L-glutamina, L-glicina na estrutura dele, cara. Então ele tem uma ação na parte gastrointestinal, com ação na parte imunológica, ação na parte circulatória, ação na parte linfática, ação na parte nervosa, cognitiva, na parte respiratória. Esse kit Nutri Detox é tipo protocolo para um mês ou mais tempo? Nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui que ele é interessante. Você tem o protocolo, você tem o Nutri Detox. Voltei, eu cliquei errado aqui, desculpa aí. Vou abrir a janela do Detox aqui. Ó, tá compartilhando aí. Estão vendo aí o e-bookzinho, né? Ó, esse aqui é um e-book que criamos, ó. E aqui dentro fala sobre a importância que você passar para o cliente final, para ele entender a importância da nutrição, da detoxificação, o que é detoxificação. E aqui, ó, temos o protocolo do Detox Extreme, que é 36 dias, então para doenças mais avançadas, degenerações avançadas, que você precisa, doença autoimune forte, que é o quê? O Detox Extreme é uma versão intensa e avançada do protocolo do Detox. Ele consiste em 3 ciclos completos de 12 dias, totalizando 36 dias. O objetivo desse protocolo é maximizar a nutrição do cliente, equilibrar a homeostase intersticial, promovendo a detoxificação gastrointestinal, otimizando o funcionamento de todos os sistemas do organismo, tá? Então, aqui, ó, 3 dias, fase aguda. Esses 3 dias iniciais, você faz o quê? Aumenta a dosagem dos produtos, dá 10 gramas de Naturifiber de manhã e 10 gramas à noite. E o Vitapuri, você pega 60 ml, dilui em 1,5 litro de água e faz esse cliente tomar de hora em hora
das 8 da manhã até as 6 da tarde. A alimentação nele, nesses 3 dias, inicial, eu sempre recomendo fazer tirando proteína animal, gordura animal e gordura vegetal. A alimentação à base de frutas, verduras, legumes crus e cozidos, caldos quentes, caldos frios ali, somente isso. Nada de proteína, nada de gordura vegetal e animal, para fazer com que a vesícula biliar fique o mais inchada possível e o fígado consiga eliminar o máximo de toxina nesses 3 dias. Então, nesses 3 dias, tomando Naturify de manhã em jejum, à noite antes de dormir, e ao longo do dia Vitapure diluído na água, ele vai hidratar o corpo, ele vai fazer toxinas sendo liberadas via fezes, via urina, via pele, muito forte, tá? Ele vai urinar bastante, vai trabalhar bastante a parte via urinária, vai melhorar bastante a parte de eliminação daquela lama dentro do fígado que fica, tá? Então vai melhorar bastante a liberação disso, vai hidratar os ductos biliares e hepáticos para soltar aquelas lamas, tanto aquelas pedrinhas da vesícula, começa a hidratar elas para elas começarem a soltar aos pouquinhos, tá? Então, 3 dias fase com a dieta. Após os 3 dias, no detox express, é 21 dias. Então, 21 dias é o quê? Você faz 3 dias fase aguda e mais 18 dias fase regular. Que aí você vai na fase regular usar somente Naturify à noite e Vitapure ao longo do dia na dose de 15 a 20 ml ou de acordo com a tua anamnese ali necessária. Na fase extreme, você faz 3 dias fase aguda, mais 9 dias fase regular, depois volta mais 3 dias fase aguda, 9 dias regular, e depois mais 3 dias fase aguda e mais 9 dias fase regular, fechando 36 dias. No Natura Extreme, você vai utilizar Natura Extreme, você vai utilizar 2 frascos de Naturify e 4 vidros de Vitapure. E no Express, você vai usar 1 frasco de Vitapure e 1 frasco de Naturify, 21 dias. Então, o poder nutricional desses 2 produtos, você melhora em qualquer protocolo terapêutico, em qualquer necessidade, você vê o efeito dele acontecendo dentro de 3, 4 dias, o teu cliente sente uma diferença de nutrição, de revigораção, de eliminação. Tem clientes que eliminam 2, 3 quilos de toxina no corpo durante esses 3 dias iniciais. Esses 36 dias, o protocolo de 36 dias para casos mais severos mesmo, né? Uma pessoa extremamente inflamada, com casos mais... Isso, aí depende do que você pega de desbiose intestinal, você pensa doença autoimune, você pensa de cânceres, tá? Então é o que você vê que tiver necessidade de fazer uma nutrição intensa mais forte. Então, se você mostrar, a gente mostra somente com esses 2 suplementos a potência que ocorre no organismo. Ah, mas antes, eu posso aplicar junto mais algum produto? Claro, você pode, por exemplo, numa mulher que está com doenças inflamatórias uterinas ovarianas, alteração de fluxo menstrual, mas está com alteração cognitiva, está com depressão subclínica e tal, você pode entrar com o protocolo no detox e junto acrescentando 15 ml do Naturão todo dia de manhã. Tá? Você pode aplicar o NutriDetox junto com o Protein Cola para potencializar o processo anti-inflamatório. Lembrando que o Protein Cola é um anti-inflamatório de excelência. Você pode fazer o NutriDetox junto com aplicando 15 ml ou 30 ml até do Amazon Premium. O Amazon Premium é um blend de ação antioxidante, imunológica e revigораção de nutrição, é um boost de nutrição mitocondrial fortíssimo. Potencializa o efeito anti-inflamatório na parte gastrointestinal, parte cardiovascular, dá revigoração energética muito rápido. Aumenta a produção de hemácias, então melhora a parte de hematócrito, melhora a parte de imunologia muito rapidamente. É um revigorante energético absurdo. O Amazon
O Amazon. né? Tá? O Amazon. Que eu passei por um protocolo terapêutico com um rapaz de 20 anos para melhorar a parte de memória, a parte de energia, a revigoração dele, a parte de estudos. Ele fazia uso do Naturify noturno e o Amazon 15 ml a 30 ml ao dia, de acordo com a necessidade dele, de acordo com o estudo ou com o exercício físico que ele for fazer ao longo do dia. Interessante. Tá? Esse Amazon, Então, você falou que pode ser utilizado para casos de anemia? revigoração energética, anemia, detoxificação hepática também, potencializar junto no detox para esteatose hepática, processos inflamatórios, revigoração energética, depressões, falta de vigor, falta de energia. Você pode fazer um trabalho junto, o Naturuama de manhã para a mulher e o Amazon Prêmio final da tarde, para a parte de revigoração energética. Para o homem cansado, abatido, aquele cara com bastante cansaço físico, parte cognitiva, 15 ml ao dia do Amazon já tem uma diferença de revigoração absurda. O Vitapure e o Amazon Prêmio para criança com déficit nutricional, com anemia, criança que tem parte virótica contínua, aquela criança que vai para jardins de infância e fica aí sempre nariz melecado com viroses contínuas. Pode Então, juntar o Vitapure com o Amazon. Somente o Vitapure, ele faz um processo aí, um protocolo de muito detox. Forte. Também. Então, por isso, vê depois o e-book do Vitapure, você entender a proposta do Vitapure. O Vitapure tem procolágeno, tá? Com extrato de graviola, com aloe vera dinamizada, com NAC, N-acetilcisteína, que é um anti-inflamatório poderosíssimo, descongestionante hepático, também na parte cognitiva, também de mucosa respiratória, tá? E ele tem mais a parte de vitaminas e minerais na estrutura dele, também com inulina, fibra pré-biótica. Então, cada blend tem uma composição bem abrangente. Ele sozinho já tem bastante efeito, mas em sinergia com outros, você potencializa efeitos terapêuticos de protocolos. Pode falar sério. Criança, a partir de que idade? Eu recomendo a partir de 2 anos, mas já utilizei a Amazon Vitapure com bebês aí de 6, 7 anos. 6, 7 meses. No caso, a 12 também seria os 15? Não. Sempre você pode usar 1 ml por idade, por ano de idade. Então, crianças de 2 aninhos, 2 ml do Amazon, 2 ml do Vitapure. Pode usar um de manhã, outro à tarde. Mas, por exemplo, assim, aí você tem uma criança, mas ela teve agora uma pneumonia, teve uma bronquite, está naquele nível virótico muito forte. Os mesmos 2 ml do Vitapure você dá de 2 em 2 horas até, na fase aguda, até melhorar ou eliminar o processo. A partir de... Por exemplo, Vitapure com homeopatia, tá sério? Então, lembra-se que a fase aguda, você pega aquela criança que é hiperemotiva, hiperativa, também é hipersensível, ela é muito reativa, é sempre diátese tipo 1. Então, essa criança, ela sai de manhã para o jardim e 10 da manhã a professora já liga para buscar ela porque ela está com febre de 39. Então, nesse caso, você já entra com Vitapure, cara, se ela tem 4 aninhos, 4 ml, de 2 em 2 horas até sair daquela fase aguda. Tem homeopatia, um beladona, Briônia, você já mete junto de hora em hora até tirar a criança daquela fase aguda. O Vitapure, gente, o Vitapure, o Amazon, o próprio Naturify, mas o Vitapure, eu chamo o nosso Bombril, tá? Por exemplo, eu aqui em casa, eu não viajo, 2 produtos que eu viajo sempre, é o Vitapure e o Amazon. O Amazon, que eu uso na água com gás, geladinha, em termos quentes, para a parte de hidratação num dia de vitalidade. Às vezes misturo o Amazon com o Vitapure na minha garrafa. Mas se eu tô com mal-estar, cara, é Vitapure na água quente, tipo um chá bem quente, um óleo essencial de menta, piperita. Cara, é um conforto absurdo, assim, tá? Porque você se alimenta, energia estática, energia de viagem de carro, energia estática, energia do momento, estresse da viagem, você dormir fora do ambiente, cara, um monte de coisa pode acontecer.
Então, Vitapuri Amazon, cara, eu já tirei alguns casos assim, de pessoas com problema fora em viagem mesmo usando o Vitapuri. O Vitapuri com óleo essencial de menta piperita. Gravem isso, cara. Você tira pessoas de problemas. Eu já tirei até, eu e a Jordana, até em velório de parentes, aquelas pessoas chorando pra caramba, aquela dor de cabeça terrível, mal-estar digestivo ferrado. Você mete um Vitapuri, um óleo essencial de menta piperita, a pessoa já renova-se, cara. Uhum. E pode ser E aí, tanto a com dose água normal, fria de 15 como quente, ml. Eita. E Pois, pode Célia, ser pode com falar? água fria também, é? Pode fazer, tipo, eu uso na água gelada, na Hum, água com gás para hidratação ao longo do dia. certo. Mas, se a pessoa está mal, está doente, lembre-se que na água quente de puxar, o efeito terapêutico é superior, né? Uhum. Então, sempre quando você quer resultado terapêutico rápido e eficiente, bota na água quente e Uhum. puxar. Certo. Uhum. Eu tive um caso, eu fui para Porto Velho, lá em Rondônia, e aí eu fiz o treinamento com o pessoal na segunda-feira, e aí na quarta-feira eu ia fazer uma costela assada para eles lá e tal, só que os caras me levaram para comer um tambaqui assado na beira do Rio Madeira, um calor desgraçado, cara, terrível, na beira do rio lá, sem ar-condicionado, e, cara, comendo aquele tambaqui assado bom demais. E eu não tomo cerveja, não sou da cerveja, mas eu só vou tomar um chopp, assim, quando eu estou com alguém em algum lugar fora. Não é minha bebida e não é meu paladar. E, cara, tava quente pra caramba e comendo lá, nossa, saboroso demais, tal, e aquele calor e tal, e eles pediram a cerveja lá, puro malte e tal. E aí peguei um copo também junto com eles e tal. E aquela cerveja com o tambaqui, não sei se vocês já comeram tambaqui, né? Um peixe saboroso, só que ele é gorduroso. Tá? Cara, ficamos lá até umas 3:30 da tarde. Cara, quando eu saí de lá, fui pro hotel, eu ia só tomar banho, tirar uma soneca rápida e já ia para casa do outro lá fazer a costela à noite. Cara, eu tava ruim, mal-estar, eu deitei, apaguei, acordei, a barriga inchada, parecia um baiacu, assim, batia tudo isso. Meu Deus, tô ferrado. Mal-estar, ruim. E eu tinha esquecido de levar o Vitapuri, viagem longa, tal, esqueci. Cheguei na casa do rapaz, veio me buscar às 6 horas da tarde, fui para casa do cara, cheguei na casa do cara, e mal. Aí vi na prateleira da cozinha dele, tinha o Vitapuri, que era distribuidor nosso lá, tinha o Vitapuri. Meu, cara. Aí eu pedi para a mulher, se me dê um Vitapuri quentinho, por favor, aí. Ela preparou o Vitapuri, estava com uma linha de menta, que eu levo sempre, essa eu não tinha esquecido. Ei, eu preparei o Vitapuri na água quente, aí pinguei até uma gota de menta piperita junto e tomei. Aí eles fazendo a carne lá e tal, não conseguia nem comer. Estava tão ruim que nem conseguia comer a carne, se estava mal. Aí tomando o Vitapuri, dentro de 15 minutos, tá? A minha barriga baixou assim. Aí eu falei para ele, pô, gente, isso aqui é treinamento prático, tá? De segunda-feira foi teórico, isso é o prático. Vocês viram que a minha barriga e vira agora. Diminuiu absurdamente e o meu bem-estar voltou assim. Então, o Vitapuri, eu sou assim, apaixonado Vitapuri, menta piperita e o Amazon em viagens, mal, assim, eu falo para a família, leva, porque você comeu o negócio lá, fez mal, pegou uma comida de restaurante lá, dá uma virose intestinal, cara, se você tem Vitapuri, tu consegue se autoajudar e às vezes eliminar o processo sem gerar uma doença manifesta, uma gastroenterite lá de bobeira, sabe? Uhum. Faz constelação também, Eu não faço constelação, mas eu estudo constelação, movimento sistêmico e tal, e eu defendo a tese que, através da psicoterapia, quando eu levo a pessoa quando eu levo a pessoa para o evento traumático e consigo fazer ela ter consciência, e eu aplico técnica de EFT, outras técnicas assim,
de abordagem para limpeza do trauma e ressignificação do trauma e retirar toda a dor do conflito, automaticamente libera-se tudo. Uhum. Que na Muito verdade, bom. a constelação é justamente você fazer o quê? Uhum. Levar o cliente para ter consciência daquele conflito e eliminar o processo. Quando ele tem consciência daquele conflito, ele consegue reverter, ressignificar esse processo, dissipa-se o processo energético. Uhum. E aí não importa se é maldição hereditária, se é alteração no movimento do sistema familiar, o que for, a energia dissipa-se. Uhum. Tem até um E filme, viu, bem interessante, falando sobre constelação. Uma Nova Mulher. Maravilhoso o filme. Tô já assisti a assistindo, segunda já a segunda temporada. temporada, né? Comecei esse final de semana. Então, é bem isso. Então, quando você faz a aplicação, eu falo assim, até possessão espiritual Uhum. não desejada, não consciente, que são abordagens por, às vezes, traumas e conflitos psicoemocionais que dão liberações para a possessão espiritual. Quando você leva a pessoa para a ressignificação do conflito, fecha-se as portas. Uhum. Porque eu estava conversando de manhã, você pode, se a minha religião, se a minha crença, se eu vou para um centro de umbanda, de candomblé, para receber um espírito, para ser um cavalo, para me colocar na posição de recebedor, eu estou consciente. Mas o problema é quando eu tenho acesso espirituais, possessões espirituais, sem a minha consciência, sem a minha permissão. Que às vezes eu dou permissão através dos conflitos emocionais, porque nas entidades espirituais, eu não chamo de aprendi, né? Através de estudos hoje e pesquisas, eu não acredito mais em demônios, eu acredito em entidades espirituais, porque todas as entidades espirituais, elas estão a trabalhos do grande arquiteto do universo, do grande Senhor, do grande Deus, mas nós temos entidades espirituais que protegem o ser humano, estão ao cuidado do ser humano, e temos entidades espirituais que curtem usar o ser humano como cavalo para obsessões e fazerem coisas de malefícios, tá? Uhum. Né? Você vai lá e bota o copinho, sabe aquela brincadeira do copinho na mesa? Uhum. Cara, você vai fazer aquela brincadeira ali, não vai vir nenhuma entidade espiritual benéfica. Só vem as entidades espirituais maléficas e vai fazer gozação e ferrar você, e aí você está dando aberturas espirituais para receber esse tipo de espírito, e aí você pode se ferrar numa brincadeira dessa. Então tem muita gente, então a gente acaba pegando pessoas, atendendo pessoas que sofrem com essas possessões espirituais sem ter consciência, e aí manifesta doenças terríveis no corpo humano por causa dessas entidades que usufruem dessas doenças do ser humano para se manter. Então é bem abrangente, né? E aí também vem, sério, nesses conflitos também de movimento sistêmico, pode vir hereditário, né? Verdade. Pessoal, deu para ter uma abrangência aí do processo nutricional que podemos usar como ferramentas? Pode falar. Não tem nenhum blend específico para homens, né? No caso do Nature Human. Para o homem não tem. Para o homem ainda não. Não. Para o homem a gente já tem estudos, Por homem tu pode utilizar muito forte aí Vitapur e Amazon com Naturify, esses três modulam bastante o homem, tá? A gente tem pronto, mas não lançou ainda um específico para o homem por não achar ser o momento. A gente não quer... eu falo sempre assim, para o homem, você vai observar, tu usa o Protein Cola com alguns homens e eles vão te relatar melhora da potência sexual com o Protein Cola. Por quê? Melhora a parte de inflamação endotelial, melhora a parte de estrutura da parte sanguínea, que é o que mantém o pênis ereto, que avisa a força muscular que é necessária. O Amazon Premium ocorre a mesma coisa, o Vitapur é a mesma coisa. E eu acabei, não optou por não lançar um específico para o homem, porque a gente quer lançar junto algo que ele possa tomar também para o momento da sexualidade, que o homem tem muito isso. Tá?
Eu já tive resultados no Natura Woman anterior, a gente recomendava ele para homens também. E tinha homens que tomavam junto com a mulher com benefício muito forte. Só que na mudança que a gente fez no Natura Woman, ele modula mais a parte estrogênica agora, que é o foco da mulher. Por isso que você usa o Natura Woman com mulheres. Se estava conversando com uma médica que trabalha conosco lá do interior do Rio Grande do Sul, e ela assim, Anderson, o Natura Woman novo, cara, para a parte de mulheres de 30 anos que já teve gestação, a resposta na modulação estrogênica dele é muito rápida. Tem clientes que eu uso somente 5, 10 ml, nem mais 15. Tá? Então, daí se você utilizar hoje o Natura Woman, para o homem, ele melhora, ele aumenta a parte estrogênica, que aí é o problema que o homem, nossos homens hoje estão muito estrogênicos, né? E com baixa testosterona. Então, nós estamos modulando aí um blend focado para o homem, que dê essa estrutura de melhorar a parte hormonal dele, mas que também melhora a parte da virilidade dele, que é o que ele busca. Senão o homem não investe, cara. É a mulher que come pro homem. Anderson, mas no caso, o Natura do homem ele não substitui uma modulação hormonal na mulher, não é? A modulação bioidêntica, não. Agora, quando você faz a modulação bioidêntica e você usa o Natura Woman, cara, o resultado é muito expressivo. Ok. Tá? Então, se você faz a modulação... Pode terminar. Se você faz a modulação bioidêntica, correto. Né, e você usa os 15 ml do Natura Woman, você tem uma resposta muito satisfatória. E você vai observar, Célia. Por isso eu recomendo assim a vocês, mulheres, cara, invistam no Natura Woman pelo menos 4 meses, para você ter ideia do valor que é o investimento do Natura Woman. A tua pele, cabelo, unha, energia, vigor, libido, sexualidade. Natura Woman para a parte de hidratação vaginal. Aquela mulher com secura vaginal. E não estamos falando de mulheres menopausadas, tá? Mulheres de 35, 40 anos que a gente atende, a mulher está no auge e com secura vaginal por baixa estrogênica. Você melhora a vida dela, a qualidade dela só com o Natura Woman, cara. TPM, cólicas, depressão subclínica, tá? Menopausada, aquela depressão subclínica, aquela secura vaginal, os calorões, fogachos, algias, aquelas dores osteoarticulares por baixa estrogênica, o Natura Woman resolve. Todos os problemas de mulher, aí, problemas do trato reprodutório, endometriose, SOP. Então, lembra-se aí. Muitos pacientes, assim, ou tá no climatério, ou já é pós-menopausada. Inclusive, semana passada eu conversei com ela. Ela começou a tomar hormônio sintético. Ela tá se sentindo muito mal. Ela falou, Cláudia, eu tô pior do que sem ele. Eu tô muito mal. Aí eu falei, olha, a gente porque o hormônio sintético é problema, né, cara? Exatamente. Porque o organismo não entende como fisiológico. Exatamente. Por isso tem que ser bioidêntico. Tem que ficar o bioidêntico para ela. Exatamente, foi o que eu expliquei para ela. Eu falei, você tá aberta para fazer um tratamento natural? A minha abordagem é totalmente diferente do que você está acostumada por aí. Ela falou, não, eu quero, porque eu estou me sentindo muito... Por exemplo, utiliza com ela. Assim, o correto seria você fazer com ela um Nutri Detox com o Natura Woman e óleo essencial de gerânio. Por que o Nutri Detox? Porque você precisa mexer na parte gastrointestinal, microbioma, detoxificar esse microbioma dela, melhorar o microbioma dela, porque uma base altíssima de produção hormonal está ali. Então, você mexer nessa melhora ali, você vai ter um resultado superior. Aí você, usando o Natura Woman junto, você já está dando equilíbrio nessa parte desipotálamo, parte tireoide, a parte de toda a estrutura psique-emocional dela, com esse eixo hormonal e gônadas, tá? Então, ela melhora drasticamente, você sente a diferença, ela vai sentir a diferença rapidamente. E aí, o óleo essencial de gerânio é importante, porque o óleo essencial de gerânio, ele tem já vários estudos que somente usar
e 3 a 4 vezes olfativo óleo essencial de gerânio, modula a parte hormonal feminina e mexe com a sua feminilidade. Ele traz de volta o vigor feminino da mulher. Natura Woman, com o óleo essencial de gerânio, a gente tem bastante resultados no vigor feminino. Tá? Então, você fazendo, por exemplo, um Nutri-Detox de base, mexendo no terreno biológico dela, tá? E vai melhorar a parte de assimilação dos nutrientes, vai melhorar a parte de quebra molecular dos carboidratos, da proteína da alimentação dela, vai melhorar a assimilação dos nutrientes das vitaminas lipossolúveis, melhorar a parte hepática biliar, parte renal, baço, pâncreas. E aí você entra com um óleo essencial de gerânio que tem uma ação biofísica rápida. Cara, você dá um start nessa mulher muito rápido, eficiente, e aí pode ser que o próprio hormônio que ela está utilizando vai ter uma ação melhor. Só que se não é bioidêntico, eu digo que é um problema sério, porque ele é um antinutriente, cara. Eu preparei um rolon, um gerânio com olíbano, com sálvia, para a pele, fica maravilhoso. Eu estava falando ontem com um colega meu aqui sobre o olíbano, né? A potência energética, espiritual dele, então... É maravilhoso. O olíbano, né? Então, quando você usa... Então, eu gosto de falar assim, usa sempre o olfativo, por quê? Aí o pessoal gosta o pessoal da doTERRA hoje ensina os caras a meter ele na parte, diluir na água e tal, porque assim, tem óleos, o óleo ele é extremamente concentrado. Quando você pega óleo de qualidade, tipo o doTERRA é um óleo de extrema qualidade. Então, você pegar uma gota daquela e tomar, depende do que é, tem óleos que não pode tomar, tem óleos que você acaba gerando um mal-estar digestivo fortíssimo. E o óleo essencial, quando você faz uso na pele, ele pode startar uma alergia muito rápido, né? Mas tem que ter o óleo carreador junto, né? Mas tem alguns que mesmo com óleo carreador desperta. Então eu falo assim, faz o teste, né? Faz o teste na face interna do braço, se dentro de 24 horas não apresentar nenhuma alergia, aí você utiliza. Mas de preferência com óleo carreador aí, para evitar maiores problemas, né? Anderson, a composição, então, do Nature Human é a base de colágeno. Todos eles têm uma base de colágeno, né? Todos eles. Aí Tu já viu o e-book do Nature Human, não? Eu já dei uma lida. Em todos eles eu já dei. Eu não consegui ainda memorizar exatamente tudo, mas eu já entendi qual que é a propriedade de cada um, né? Eu só ainda estou um pouco na dúvida para montar os protocolos, né? O que eu indiquei. Você olhar, tudo é importante, né? Sim, vai pegar assim, ó, o Nature Woman, a composição dele é muito completa. Porque olha aqui, ó. Esse é um dos e-books, tá? Então tu vai pegar aqui, ó, ele tem 5 gramas de proteína, que é procolágeno, ele tem fibra alimentar, ele vem com colina, cálcio, magnésio, manganês, ferro, zinco, cobre, cromo, selênio e iodo. Olha a composição dele de oligoelemento. Aí ele vem mais com as vitaminas A, C, B6, B9, B12 e D3. Ele tem o boro, 6 miligramas. O boro é indispensável na parte da estrutura hormonal, tanto masculina como feminina. Ele tem 8 miligramas de licopeno. O licopeno é um antioxidante poderosíssimo, tá? Então, 5 miligramas de licopeno já é preconizador para a parte anti-inflamatória e até pela OMS, ele é preconizador preventivo do câncer de próstata e câncer de pele. 5 miligramas, que é o que eu tenho no Colagênio Supremo. Aqui no Nature Human a gente trouxe 8 miligramas. Qual o foco dele? Pensando na prevenção anti-inflamatória, mamas e sistema útero-ovariano, além da pele. E o mio-inositol. O mio-inositol, ele tem 80 miligramas de dose, tem uma ação importantíssima. Aí, olha só, eu estou montando aqui uma outra apostila aqui. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para vocês. Olha só esse estudo aqui. Tem um estudo que eu achei agora, já tem vários estudos em cima, do mio-inositol com a L-tirosina, o selênio e o cromo, com ações absurdas na redução da síndrome do ovário policístico. Não consigo compartilhar com vocês aqui.
Mas a L-tirosina, que a tirosina nós temos na composição do procolágeno, que é um aminoácido. O cromo e o selênio, e mais o milnositol, eu tenho na estrutura do Nature Woman. Só que, além disso, eu tenho o procolágeno na base dele, que traz toda a cadeia de imunograma. Tá? Então, depois eu vou passar a vocês os e-books, dê acesso ao e-book do... Eu tenho um outro e-book do Nature Woman, que eu fiz uma abrangência dele bem interessante, que é importantíssimo vocês lerem para entender a estrutura a estrutura do produto. Tá? Entender os detalhes, a composição de cada produto. Observe, aqui, deixa eu compartilhar aqui. Ó, esse aqui é um outro da puberdade à maturidade. É uma chamada que a gente fez só, vocês terem noção do uso do Nature Woman, tá? E vocês podem ver alguns áudios, a gente fez vídeos do Nature Woman com o Nature Fiber. Só o Nature Fiber com o Nature Woman à noite, você já tem um resultado, o Nature Woman de manhã com o Nature Fiber à noite, você já tem um resultado com qualquer mulher dentro de 10, 15 dias, é muito rápido. O número de mulheres afetadas pela depressão hoje é 30% mais elevado do que homens. Então, somente o Nature Woman, você tem um resultado na parte de antidepressivo absurdo. Você pode fazer o teste com vocês. Comece a utilizar o Nature Woman, observe a parte de vitalidade, observe a parte de libido de vocês, a parte de vigor de vocês. Aí, Nature Woman, ele melhora a libido de mulheres pós-menopausa, tá? Por quê? A libido sexual é libido de vida, é vitalidade. Então, tanto o homem quanto a mulher, seja pós-menopausa, ou o homem que passa da andropausa, o homem quando está na andropausa, ele baixa a testosterona. E o homem com testosterona baixa, o velho homem com testosterona baixa, é um velho chato, é um perturbador da mulher. Entendeu? Ele é chato, cara. Ele vira aquele velho chato, ele vira reinento, ele vira ranzinza. Porque a baixa testosterona no homem altera toda a parte cognitiva dele, potência dele toma. Por isso que a virilidade do homem é testosterona. Por isso que o homem ele tem que ser viril. Um homem afeminado, um homem com baixo hormônio, um homem com conflitos emocionais que se torna afeminado, ele é um perturbador. Ele não faz o processo dele, da sua estadia de potência, de masculinidade. E aí observa que o homem afeminado, principalmente o homem afeminado pela mamãe, ele se torna aquele homem que procura a mulher masculinizada, que é a mulher viril, que é a mulher protetora. E aí inverte os papéis. E aí o conflito no lar. Então você vê como a parte hormonal e essa parte de conflitos, ela tem uma mistura muito grande aí. Existe um protocolo, assim, um período mínimo para começar a notar algum resultado deles aqui? Então, você vai observar na prática que a mulher começa a tomar Nature Woman, às vezes em 3, 4 dias já sente melhor. Às vezes a pessoa com uma dor osteoarticular, em 3, 4 dias já sente melhor. Você pode observar, às vezes, observa com o teu marido, ele vai começar a tomar o Protein Core, na primeira semana ele já vai sentir alívio da dor, mobilidade energética com melhor vigor. Então varia muito, tá? O que é protocolo? Mínimo sempre de 4 a 5 meses. De qualquer um deles. Por quê? Para a parte de homeostasia, porque eles são alimentos nutricionais, não é medicamentoso, tá? O medicamento você toma agora, ele já tem o pico de ação, porque ele vai fazer beta-bloqueadores no mecanismo e vai dar resultado. Tá? Então, faz assim. Você revende OmniLife, Célia? Tá sem o áudio. Já trabalhei com o OmniLife também. Uhum. Eles têm o FEMI lá. Quando você usa Nature Woman com o FEMI,
você tem um resultado assim, absurdo. A pessoa fala assim, você tem aí o Aloe Beats em Pits da Forever. Eu falei pra vocês já isso, não? Da Forever? Da Forever Living, tem o Ah, Aloe Beats sim, o em Aloe. Peaches, Tem. tá? Uhum. Ei, o Aloe Beats em Pits da Forever é 85% de aloe vera com suco Uhum. de extrato de pêssego. De pêssego, para trabalhar hormônios. Isso. Então, quando você usa, por exemplo, usa o Nature Fiber com o Nature Woman e o Aloe Uhum. Beats in Pits para doenças inflamatórias, endometrioses. Uhum. Quando é endometriose, eu recomendo muito usar junto o Protein Cola junto com eles, tá? Pelo Para quem tem processo inflamatório. esse pensamento no endotélio, o que seria legal? No endométrio ou no endotélio? No endométrio. Nutrisais, Nature Woman com Protein Cola. Uhum. Aí, Certo. se você tem o Aloe Beats in Pieces, recomendo entrar com o Uhum. Aloe Beats in Pieces junto. Tá? Certo. Porque o endométrio, aí é outro detalhe, o endométrio, a endometriose, tu vai pegar todos os estudos dos maiores estudiosos do mundo, todos eles levam para a parte, hoje, psicoemocional. E aí Uhum. entra o quê? O feminino, entra o sagrado, o feminino. Útero é receptor. Olha aqui, ó. Feminino é terra. O que faz a terra quando recebe a semente? Ela germina. A mulher, ela foi feita para germinar. A mulher foi feita para procriar. Uhum. Quando a mulher traz seus conflitos de base emocionais ou de relacionamento, e observa, quando ela tem um relacionamento sexual com o homem, e esse homem está alterado emocionalmente, ele altera o fluxo energético do ventre dela. Porque, observa, é a mulher que é o receptor, certo? Uhum. Então, olha o poder da mulher. A mulher recebe. Então, observa assim, uma coisa que eu falo sempre. Você tem relacionamento sexual. Você tem relacionamento sexual com 10 homens. Você vai ter dentro do teu útero informação DNA de 10 homens. De 10 pessoas. Uhum. Tá? E isso não sai de Uhum. você. Fica. Então, você vai observar, eu esqueci o nome, eu fiz uma pesquisa aí, só que eu acabo fazendo das pesquisas loucas e acabo esquecendo o nome das coisas. Tem uma pesquisa, isso é em fatos, tá? Por exemplo, você, mulher, teve relacionamento sexual com o homem que você ama, que é o amor da tua vida. Mas daí você se separou e tal, e aí você teve relacionamento sexual com outro homem, e você engravidou desse outro homem. E aí nasce o filho, e o filho parece com quem? O homem que Será? ela ama, né? Cara, Será? com o homem que ela ama. Ei, eu já vi isso, tá? Louco, né? Poxa, Ei, incrível, é incrível. louco, cara. Por que isso? Porque a mulher, olha só, a mulher é terra, ela recebeu, cara. O homem, por isso que o homem na sua, o homem o homem, o homem quando ele, o homem adulto, mas quando ele é um adolescente, o que ele quer fazer? Colocar sua semente em várias mulheres. Uhum. Ele não consegue ter afeto. E aí observa, a mulher, quando ela se entrega para um relacionamento sexual, quando a mulher é doidona, quando está na loucura de numa noitada aí, fica pirada, bebe, perde a consciência e o processo da sexualidade toma conta e extravada. Mas a mulher, quando ela se entrega com racionalidade para um homem, no ato sexual ela faz o quê? Ela libera ocitocina, certo? Uhum. Ocitocina faz o quê? Elo de amor. Por isso, a mamãe, quando dá à luz, ela libera alta concentração de ocitocina. O amor que ela tem pelo bebê extravasa tudo
acima da dor que ela passou até o momento. Uhum. Ele já esqueceu a dor. Agora é só o momento do amor por causa da liberação do hormônio ocitocina. No ato sexual, quando o homem tem o ato sexual com a mulher, se ao ele gozar, ele não tiver liberação de ocitocina, ele libera somente dopamina. E aí o que que faz? Ele pega nojo da mulher. Por quê? Porque é prazer. Ele gozou, teve o prazer, agora ele não tem afeição nenhuma para essa mulher. Ele pega nojo. Pode ter a mulher mais linda que for. Por isso que eu falo, mulheres, não vão para a parte sexual com o homem em 2, 3 encontros. Porque ele precisa ter um vínculo com você de amor. Ele tem que liberar a ocitocina. Quando ele tiver o ato sexual com você, ele tem que ter uma explosão de ocitocina. Meu, aí ele gama em você, aí ele é o teu protetor, aí é a mulher da vida, aí então ele vai te amar. Sem isso, o homem não ama a gente. Isso é química, tá? E já tem estudo isso, tá? E não adianta, cara. Isso é fato hoje. Então você pode observar os conflitos emocionais, as alterações, quando você ressignifica esses processos traumáticos, conflitos errados e tal, ou esses relacionamentos que ocorrem por desejos emocionais e não com consciência, a desgraça que ocorre nos relacionamentos ocorre por essa desconsciência do que é fato real, o que é fisiológico, o que é verdadeiro. Maravilha. Beleza, pessoal? Beleza demais. Vamos finalizar por hoje. Tem bastante A única bate-papo. coisa, só para finalizar, que você não comentou aqui, vocês têm um mega... esqueci o nome, Anderson. Mega Óleo Defense. Esse daí. Esse daí, ele é um protocolo específico. O Mega Óleo Defense, ele é um blend em gotas que ele é baseado em oligoelementos. Então, mega óligo. Tá? Uma concentração de oligoelementos. Então, ele é um produto que a gente fez mais para aqueles profissionais que já trabalham com oligoelementos, trabalham com oligoterapia, que já conhecem disso. O Mega, ele tem um poder de despolarizar a célula e gerar a quelação de metal pesado. Então, quando você vai fazer, quando você manja disso, você entra com Mega Óleo Defense. 2 frascos com 15 ml do Amazon. Então, você vai lá, pega o Mega, dá 15 gotas de dia sublingual, 15 ml do Amazon. Ele vai fazer despolarização celular, que é abrir a célula, despolarizar a célula, para a célula excretar e absorver. Tá? E aí o Amazon ele faz a nutrição de base e faz com que o teu organismo não perda a quelação, não quela todos os minerais e vitaminas necessários do teu corpo. Então, ele quela só metal pesado realmente. Tá? Então, o Mega, você pode usar em doenças, alterações cerebrais, parte de alterações cerebrais, ou intoxicação de metal pesado. Aí você sabe que o cliente está com uma desbiose intestinal muito forte, pode ter metal pesado, o cara está com esteatose hepática, ou que você achar que é necessário acrescentar ali 15 gotas sublingual, 2 vidrinhos já é essencial para você fazer quelação de metal pesado. Você pode observar na prática que somente 2 vidrinhos do Mega Óleo Defense já é necessário para você fazer uma quelação de metal pesado para o cliente. Perfeito. Tá, joia? Ótimo. Certo.